Olá, muito boa noite. Começa mais um programa Frente a Frente ao vivo. A partir de agora você pode ligar para cá, 3342-7096. Eu vou entrevistar hoje o candidato a prefeito pelo PMN, o advogado Ayrton Cinto. Nós vamos começar uma série de entrevistas com os prefeituráveis aqui da cidade. O programa Frente a Frente começa essa série de entrevistas, dando a oportunidade de todos os candidatos falarem das suas propostas abertamente, vão aqui falar sobre transporte, educação, saúde, infraestrutura, turismo, segurança, enfim. É uma grande oportunidade que o nosso programa dá de você conhecer um pouco mais o candidato através da televisão. Quero começar agradecendo o meu amigo Marcão, lá do Paulos Restaurante e Pizzaria, com duas casas, uma no centro do Guarujá, ali na Rua Washington, e outra aqui na Rua Bahia, ao lado do Correio. Eu diariamente falo dele no Jornal da Guaru TV. Marcão, um grande abraço para você, obrigado pelo apoio aqui ao programa Frente a Frente. A Unaerp, Campus Guarujá, invista na sua formação, faça a Unaerp, entra no site unaerp.br, tem lá mais de 15 cursos da modalidade presencial e à distância, de graduação, pós-graduação, enfim. Entra no site unaerp.br e dá uma conferida. A Personal Bus, entra no site personalbus.com.br, são os ônibus que saem diariamente do terminal do ferrobote e deixam você no aeroporto de Guarulhos e assim de volta de Guarulhos para o Guarujá. Entra no site personalbus.com.br. Foto Carlos está aí há 45 anos servindo a população de Guarujá e Vicente Carvalho, em duas lojas, uma na Praça 14 Bis e outra ali no centro do Guarujá, na Montenegro. E o estúdio by Vlad Cabeleireiro, Novo Ponte da Beleza, ali na Francisco Alves 19. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o advogado e candidato a prefeito de Guarujá, Ayrton Cinto, ao vivo aqui no estúdio. Você pode ligar para cá, fazer a sua pergunta ao vivo, 3342-7096. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O Paulos Restaurante e Pizzaria do centro do Guarujá você já conhece. E agora eu quero te convidar a conhecer o Paulos aqui de Vicente de Carvalho, uma casa recém-inaugurada e com a mesma qualidade. Seja muito bem-vindo. Aqui, na hora do almoço, você vai encontrar das 11 às 4 horas da tarde o almoço por quilo, com variedade no buffet de saladas e também pratos quentes, inclusive sushi, frutos do mar e também churrasco. E depois das 16 horas, você tem os pratos à la carte e à noite a pizzaria com produtos de primeiríssima e forno a lenha. Além disso, também variedade nas sobremesas, com destaque para os sorvetes artesanais deliciosos, fabricação própria, sem gordura trans, inclusive em potes de 1 litro para você levar para casa. E tem também estacionamento próprio aqui em Vicente de Carvalho. Lá no centro do Guarujá, Rua Washington, número 627, telefone delivery 3384-1437 e aqui em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55, ao lado do Correio, delivery 3342-1169. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá.
Bem, estamos de volta ao vivo. Nós já temos uma ligação no ar, mas eu vou primeiro passar a palavra aqui para o Ayrton. Segura aí só um minutinho. Ayrton, obrigado por ter aceito o nosso convite. Wagner, eu que agradeço, né? E quero, antes de mais nada, agradecer a você e parabenizar pela iniciativa democrática. É importantíssimo que todos os munícipes, todos os eleitores e eleitoras do Guarujá conheçam os candidatos, conheçam principalmente as suas propostas. Então, a Guaru TV, que eu posso dizer que me sinto em casa aqui, Sim, né? Querendo mandar um abraço para a Kátia, para o Rodrigo, toda a equipe aí. Eu estou em casa, fico muito feliz e muito feliz desse ato democrático do frente a frente do jornalista Wagner Ramos em expor as ideias e os candidatos ao povo. Isso é maravilhoso, parabéns. Obrigado. Boa noite, quem fala? Boa noite, quem fala? É o Caio. Tudo bem, Caio? Tudo. Fica à vontade, o Ayrton está à sua disposição. Ailton, eu queria saber assim, se você sabe o que está acontecendo com a Sabesp na nossa cidade. Que já faz mais ou menos umas 2 semanas que eu venho juntando protocolos a pedido de reparos de vazamento nas ruas e até agora nenhum deles foi sanado. Tá ok, querido. Ele vai responder para você fora do ar, tá bom? Muito obrigado, Ayrton. Olha, é assim, como é o nome dele? Eu não peguei no ar. Eu não me lembro. Ele falou... Bom, querido munícipe, em seu nome, eu cumprimento a todos aí que tem esse mesmo problema há anos no Guarujá, passam por serviços públicos, pagam por serviços públicos que são mal feitos, mal realizados. Eu sempre lutei por essa bandeira, no sentido de alertar a população a respeito dos seus direitos. Aquilo que a gente sempre diz aqui, nós dissemos, vamos voltar a dizer em breve, aqui no Jornal da Guaru TV, que direito não se pede, direito se exige. Nós somos consumidores, meu amigo, também dos serviços públicos. Então nós temos direitos, nós devemos exigi-los. O caso da Sabesp é emblemático, que é uma concessionária do Estado, que presta serviços específicos, ela é como se fosse um monopólio na questão de coleta de esgoto, tratamento e fornecimento de água, é a única para a nossa cidade, e ela tem sim que prestar um serviço muito bem feito, até porque não é barato. Aliás, não é de graça e muito menos barato o que você paga aí, a sua continha no final do mês. Agora, do seu ponto de vista jurídico sobre os seus direitos. Se há vazamento de água, você notificou a Sabesp, não houve nenhum retorno a esse respeito, notifica também a Prefeitura, porque a Prefeitura também é obrigada a fiscalizar o serviço da Sabesp em sua área, em seu município. E se nada disso resolver, você procura o seu advogado de confiança, patrocine uma ação em referente à Sabesp, em referente à Prefeitura, já vou te dizer até o tipo de ação, uma obrigação de fazer, para que ela possa fazer esse reparo com pena de multa. O juiz pode fixar uma multa diária enquanto ele não cumprir esse serviço, terminar esse serviço. Fica aí a dica, você deve efetivamente buscar os seus direitos, não se acanhe em buscar os seus direitos, você procure um advogado de confiança, você busque informações na Prefeitura, porque não é um serviço da Prefeitura, mas a Prefeitura tem a obrigação por lei de fiscalizar esse serviço. Tanto é que, ultimamente, houve algumas obras da Sabesp que foram paralisadas, multadas pela própria Prefeitura. Então, e outra, eu me coloco à sua disposição, depois aí você manda aqui para a Guaru TV, para o programa, se o Wagner permitir. Sim, pode ligar agora, inclusive. Já pode ligar de volta se quiser, telefone, se puder. Não tem problema, pode. Você liga, eu vou até aí, a gente conversa a esse respeito e eu me coloco à disposição para te ajudar juridicamente nessa questão. Parabéns pela reclamação, porque você está exercendo um direito seu. Ayrton, nós já temos mais um telespectador no ar. Boa noite, quem é? Alô? Boa noite, quem é? É o Peterson. Tudo bem, Peterson? Tudo bom? Tudo bem, pode fazer a sua pergunta. Doutor, eu queria saber por que Guarujá não tem um Senai? Por que o Guarujá não tem um Senai, é isso, Peterson? Sesc Senac, é isso? É. Tá ok, querido. Ele vai responder para você fora do ar. Obrigado, viu? Olha, Peterson, a pergunta é bastante importante. Eu vou confessar a você e a todos que estão nos assistindo que há um ano atrás, quando nós decidimos, nosso grupo político decidiu apoiar o Ayrton Cinto a prefeito, para a gente disputar essa eleição, uma coisa, entre muitas coisas que me intrigavam, é a falta de capacitação, de uma estrutura, uma infraestrutura para capacitação de mão de obra, do jovem principalmente. E eu me questionei, e me questionava, e fui questionar alguns dirigentes da Ciesp lá em Cubatão,
porque eu tenho alguns amigos relacionados a algumas empresas lá em Cubatão, eu fui até a Ciesp perguntar o porquê não havia um Senai em Santos. E eu recebi respostas desoladoras, viu, Peterson? Numa gestão anterior, de que a possibilidade de corrupção e de malversação da verba que o Ciesp poderia colocar à disposição, a Fiesp colocaria à disposição para construir um Senai, capacitar professores, levar professores para dentro desse colégio, dessa estrutura, para poder capacitar os nossos jovens, eles tinham medo da corrupção envolvendo a Câmara Municipal e o governo anterior. Aqui em Guarujá. Aqui em Guarujá. Olha que coisa triste o que eu ouvi. E em relação ao governo atual, eu ouvi também uma resposta desoladora de que não houve interesse. Eles precisavam só de um terreno. Doado um terreno, com algumas isenções de alguns impostos, eles construíram um Senai. Um Senai é tudo que a gente precisa na área da educação para a gente poder manter a mão de obra nossa, dos nossos jovens qualificados, ou a nossa mão de obra qualificada, para a gente não perder os milhares de postos de trabalho que vêm por aí com o pré-sal, com a exploração do porto. Então, foi uma boa pergunta, porque essa aproximação com o empresariado, o alto empresariado, envolvendo a construção de um Senai, viu, Wagner? É uma das propostas do nosso governo. Então, eu quero aproveitar a pergunta do Peterson e engrenar no nosso primeiro tema, que é a educação. Quais são os seus planos, se você quer fazer ou não uma avaliação da cidade? Te peço que você, nos tópicos, nós temos 7 tópicos para discutir aqui, que é educação, saúde, infraestrutura, transporte, segurança, porto, turismo. Te peço que tente ser sucinto, embora sejam temas muito extensos, mas o mais sucinto possível para que a gente possa dar a oportunidade à população de ouvir a sua opinião sobre temas tão importantes. Se você pudesse começar falando da educação, aproveitando a deixa do Peterson. Com certeza. Não se muda uma sociedade, principalmente uma sociedade injusta, senão pela ferramenta da educação. Então, a educação, Wagner, é uma das prioridades do governo Ayrton Sinto, mas com premissas básicas. Não é simplesmente você encarar o sistema educacional público como mais uma coisa a realizar. Deve ser prioridade no sentido de aplicar 3 premissas básicas que já são farão parte do nosso plano, será parte do nosso governo. Professor bem remunerado. E para você remunerar bem o professor, eu preciso exigir que ele seja capacitado para tanto. Então, isso é uma premissa conjunta, mas conjunta com outra. O professor bem remunerado, desde que capacitado, e nós vamos fornecer essa capacitação para o professor. Período integral. Nós vamos instalar período integral, de manhã e à tarde, no mínimo, para a escola básica e também para os nossos adolescentes. Por quê? Porque é uma forma de você integrar o aluno ao colégio, à sua comunidade, trazer essa responsabilidade da comunidade para dentro do colégio através de um currículo vasto, que envolve desde a música, a arte, mas não a arte simplesmente o passatempo, dar um papel para a criança escrever um desenho. Muito ao contrário. A arte envolvendo de forma lúdica o acúmulo de informação e o aprendizado a respeito do exercício da cidadania. Nós vamos ser incansáveis em ensinar ao aluno os seus direitos. E terceira premissa, que eu não estou inventando a roda não, viu, Wagner? Eu estou tirando isso de um projeto educacional mais bem estruturado e bem sucedido do mundo, que é o da Finlândia, que é basicamente isso. Repetindo, professor bem remunerado, currículo vasto e período integral. Eu atacando ou implementando essas 3 situações no nosso sistema educacional, eu começo a atacar também outros problemas. Por exemplo, da insegurança. Porque eu mantendo o jovem naquela fase crítica da vida dele, dos 12, 13, 14 anos, dentro do colégio, fazendo com que ele respeite e seja respeitado na sua estrutura dentro do colégio, eu posso evitar que algumas dezenas ou centenas de vidas desses jovens sejam perdidas para o crime organizado. Isso também não estou inventando a roda. Basta coragem, basta o prefeito olhar para o problema com a importância que ele tem e realmente ter arrojo, ser moderno. Não precisa ser inventor, não precisa ser gênio, mas você trazer soluções que deram certo. O Guarujá precisa de soluções, não é mais aquela solução caseira, Wagner. Por isso essa proposta de renovação, por isso que a nossa coligação chama-se Guarujá de cara nova, Guarujá de ficha limpa. A gente precisa efetivamente ter arrojo, ter conhecimento e não ter laços com empresas, com políticas, com políticos
e grupos políticos que há anos vêm dirigindo a cidade e se mostraram ineficientes na condução de algumas áreas tão importantes como a educação. Se você tocou num ponto que é a questão da ligação ou não com as empresas, porque isso te amarra, de uma certa forma, inviabiliza depois até a execução de projetos futuros. Mas como captar recursos para uma campanha, se não for através de empresas, principalmente numa campanha prefeito, que é uma campanha custosa? É verdade, você tem toda a razão. Haja vista o nível da nossa campanha sob o ponto de vista de recursos. Aliás, eu quero aproveitar essa pergunta e declarar absoluto agradecimento aos meus 33 candidatos a vereadores da nossa coligação PMN e PTdoB. Eu sou candidato a prefeito, o nosso vice é o pastor Marquiel Melo, da Assembleia de Deus, que é Ministério Santos. Ministério Santos. Ele é presidente do PTdoB aqui. E nós nos unimos, fizemos essa união, essa coligação, esta aliança. E por fim temos 33 candidatos a vereador, que estão todos doando o seu tempo, seu sangue, a sua integridade, sua vontade, sua convivência, abdicando de convivência com a família, abdicando de alguns momentos de lazer, para se dedicar a essa campanha. Por isso a nossa campanha é assim. Nós fizemos questão, viu, Wagner, de trazer, eu fiz questão de trazer, nosso grupo fez questão de trazer para dentro dessa campanha somente vereadores que não tiveram nenhum envolvimento, por exemplo, com o mensalinho, que hoje é um processo penal horroroso, que mancha o nome da política da nossa cidade, que nunca foram vereadores, com respeito a quem já foi vereador. O que a gente quer é renovar efetivamente. Como a gente quer renovar, a gente não pode ter ninguém com ligações com essa política antiga, efetivamente nós não tivemos, não temos, não teremos nenhum investimento de nenhuma empresa aqui do Guarujá. Isso significa uma dificuldade, mas é uma dificuldade que só nos dá força. Porque quando nós entrarmos, quando o Ayrton Sinto se tornar o prefeito, quando a gente eleger alguns vereadores da nossa coligação do PMN e do PTdoB, a gente vai ter liberdade, a gente vai ter a consciência desse compromisso que é com a população, não é com a empresa. O político tem que ter compromisso com a população. O meu compromisso com os empresários vai ser de dar espaço, tranquilidade, liberdade para que eles trabalhem na nossa cidade. Para quê? Gerar emprego, gerar imposto e fazer da nossa cidade voltar a ser o que era, retomar o trilho da vocação da nossa cidade, que é realmente ser a pérola do Atlântico. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Já voltamos com o candidato a prefeito pelo PMN, advogado Ayrton Sinto. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Monte Negro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. O Paulos Restaurante e Pizzaria do Centro do Guarujá você já conhece. E agora eu quero te convidar a conhecer o Paulos aqui de Vicente de Carvalho, uma casa recém-inaugurada e com a mesma qualidade. Seja muito bem-vindo. Aqui, na hora do almoço, você vai encontrar das 11 às 4 horas da tarde o almoço por quilo, com variedade no buffet de saladas e também pratos quentes, inclusive sushi, frutos do mar e também churrasco. E depois das 16 horas, você tem os pratos à la carte
forte e à noite a pizzaria com produtos de primeiríssima e forno a lenha. Além disso, também variedade nas sobremesas, com destaque para os sorvetes artesanais deliciosos, fabricação própria, sem gordura trans, inclusive em potes de 1 litro para você levar para casa. E tem também estacionamento próprio aqui em Vicente de Carvalho. Lá no centro do Guarujá, Rua Washington, número 627, telefone delivery 3384-1437 e aqui em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55, ao lado do Correio, delivery 3342-1169, Paulos Restaurante e Pizzaria. Bem, estamos de volta com o candidato a prefeito pelo PMN, Ayrton Cinto, 3342-79,5. Estamos ao vivo, se você quiser ligar para cá, fique à vontade. Candidato, quais são as suas propostas para a área da saúde aqui em Guarujá? Olha, Wagner, são muitas. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, nos últimos 8 anos, ou seja, nas 2 últimas gestões, na atual e na anterior, nós tivemos 9 secretários de saúde. Não é possível desenvolver um plano, não há como planejar um projeto de saúde para essa cidade tão carente nessa área, com essa troca de secretários. É preciso que o prefeito tenha absoluta confiança naquele que ele vai colocar nessa importante pasta que é a Secretaria da Saúde. Eu tenho alguns dados que são alarmantes, muito alarmantes. Primeiro, nós temos um erro há muito tempo que acontece no Guarujá na forma de distribuição da verba na área da saúde, a verba pública. 30% dessa verba, ela é utilizada no primeiro atendimento, no atendimento básico. 30 dos 17 do orçamento? De tudo, 30 dos 17 do orçamento. Então, 30% de tudo, do bolo todo, vamos dizer assim, vai esse ano mais ou menos 170 milhões. Desses 170 milhões de reais, 30% é utilizado, ou foi utilizado, será gasto no primeiro atendimento, na porta de entrada, onde a mamãe, aí no desespero da noite, com o filho pequeno, com uma febre, sai correndo para a porta de um pronto-socorro. Ali é gasto 30% e toda essa estrutura. 70%, Wagner, são gastos empenhados em procedimentos de média e alta complexidade. O que significa isso? Internações mais demoradas, procedimentos, UTI, hemodiálise, algumas cirurgias complexas. Isto é um erro de gestão. Por isso que um secretário de saúde não precisa ser médico para ser bom. Certeza. Não precisa ser médico. Ele precisa entender de administração na área da saúde. Ele precisa ter esta visão de que se eu gasto mais em procedimentos complexos, é porque eu não estou dando, primeiro, humanizando o atendimento. Porque a mamãe, o papai, a pessoa tem que ter um atendimento decente, tem que ter o pediatra. Eu fiz algumas reuniões em Santa Cruz do Navegantes, pediatra lá no posto de saúde, 2 horas por dia só. Eu acabei de sair de uma reunião agora no Itapema, aqui em Vicente de Carvalho, reclamando que não tem pediatra. Quando tem, ele trata mal a mãe. Toca assim, como se fosse bicho. Nem bicho poderia ser atendido assim. Então, o que acontece? Se eu não dou atenção, se eu não dou verba, estrutura para o primeiro atendimento, eu não consigo atacar uma questão muito importante na área da saúde. Eu estudo isso muito a fundo. A prevenção hoje em saúde pública é um remédio muito forte. Então, se eu tenho no primeiro atendimento eficaz, se eu tenho esse primeiro atendimento humanizado, eu deixo satisfeita a população, que ela é atendida com carinho, e eu não deixo que uma pequena doença se torne uma grande doença que eu vou ter que usar esse valor lá na frente num procedimento de média e de alta complexidade. É preciso, no mínimo, equilibrar isso. No mínimo ser 50%, mas no nosso governo será diferente. O primeiro atendimento será prioridade. Haja vista, por exemplo, o Ana Parteira. O Ana Parteira que foi construído em homenagem à dona Ana, obviamente, homenagem justíssima, mas não precisava ser uma maternidade. O Santo Amaro dava conta e ainda dá conta dos partos no Guarujá. Sobra vaga na maternidade. Sobra vaga lá no Santo Amaro, você sabe bem disso. Não precisava ser uma maternidade. Foi um erro do governo anterior, um erro de estratégia, muito feio, muito ruim, você ter aquele espaço lá e fazer daquele espaço uma maternidade. Aquilo era para ser um hospital do Itapema. Podia ter o nome Ana Parteira, mas ser o hospital do Itapema, do primeiro atendimento. E aí um erro maior ainda, a atual gestão mantê-lo fechado e não conseguir abrir. Quando abrir para atender outras cidades só numa área específica, que é a infectologia,
num convênio com o Instituto Adolfo Lutz. No nosso governo, nós vamos retomar, olha a gravidade que eu estou falando, mas eu assumo essa responsabilidade como advogado e como prefeito. Nós vamos retomar o Ana Parteira e vamos devolvê-lo como um hospital de clínicas de atendimento básico para a população de Itapema. Como é que você vê a atual estrutura hoje das unidades básicas de saúde? Porque o Guarujá se beneficia, obviamente, porque também teve projetos para isso, mas de um grande plano do governo federal, né, porque as USAFAs e as UBS são verba federal. Você acha que esse é o caminho? Você pensa que essa nova maneira de gerir a saúde, levando as unidades básicas, as UBS, até os bairros, você pensa que essa é a fórmula? Como é que você vê a questão também do médico da família, que é do médico da família, né? Esse programa... Antigo PID. Antigo PID. Eu vejo com bons olhos e vejo que é uma solução. É preciso ter novamente o médico em contato com a comunidade. É preciso... Esse é o modelo das unidades básicas e as USAFAs. Elas são imprescindíveis para a prestação de um serviço de saúde pública com qualidade. O modelo é correto. A execução desse modelo no Guarujá que não é correta. A gente sabe que são verbas, todas elas advindas do governo federal. Basta a prefeitura apresentar a necessidade, a criação dos grupos, né, das equipes dessas unidades, que o governo federal capacita, o governo federal manda o salário e ajuda a construir as unidades dentro dos bairros. Essa é a saída correta. Só que esse modelo, apesar de ser o correto, ele não está sendo executado com eficiência. A gente vai incrementar isso e nós vamos incrementar com outra situação, inclusive, com a parceria forte com o governo do estado, as AMES. É preciso. Por que Santos tem? Por que Praia Grande tem e Guarujá não tem as AMES? Não tem uma AME, não tem nada. Não tem. Mas por quê? Sabe por quê? Não, porque aí eu vou puxar a orelha nossa, os eleitores dos quais eu me incluo. A gente precisa eleger um deputado estadual, a gente precisa eleger um deputado federal, porque a gente precisa ter um representante nosso com fibra, com garra, com conhecimento lá na Assembleia Legislativa, lá na Câmara Federal, quiçá, quem sabe, no Senado Federal, para representar os interesses específicos da nossa região, específicos da nossa cidade. Eu sou extremamente bairrista com o Guarujá, Wagner. Essa questão, por exemplo, do Ana Parteira ser transformado num hospital para tratamento específico de infectologia, para atender outros municípios, outras cidades, eu sou contra. Primeiro vamos cuidar dos nossos. Se sobrar tempo, dinheiro e médico, a gente, com todo o respeito, de coração aberto, a gente permite que seja atendido pessoas de outros municípios. Agora, finalizando, é um modelo correto, mas executado de forma errada e ainda precisa um incremento, que são as AMES através do governo do estado. Transporte público. Bom, eu sou um grande crítico do modelo de transporte público atual e do anterior. Nós vivemos, por exemplo, eu vou dar uma dica. Você que está assistindo a gente, se você amanhã, quando levantar e perceber um ônibus, vê o número do ônibus. Se o número for 400 e alguma coisa, esse ônibus tem mais de 10 anos. Todos os ônibus transitoriais que tiver número 400 e alguma coisa, já tinha que estar fora da frota. Esse ônibus já está causando problema na coluna, nos rins de quem anda no ônibus. Se você anda uma vez ou duas, tudo bem, mas se você anda 2, 3 horas por dia no ônibus todos os dias, isso vai te causar um problema de saúde grave e ninguém percebeu isso. Existem ônibus que são montados em cima de chassi de caminhão, que não são feitos para carregar gente, feitos para carregar boi, gado, não gente. Então, o problema parte desde aí. Agora, do ponto de vista da prestação de serviço, ele é ruim, precisa melhorar, ele é caro, existem projetos que são possíveis de serem realizados, alguns deles estão dentro do nosso plano de governo, que é, por exemplo, a passagem proporcional. Eu não acho justo que uma pessoa, um usuário, pegue um ônibus aqui em Vicente de Carvalho, no terminal, desça aqui na Vila Aura, no Jardim Progresso, pague R$ 2,60, o mesmo que vai pagar quem vai descer lá no Perequê, ou lá na Enseada, ou lá no centro. Existe a possibilidade, eu estou inventando a roda? Não. É o cartão proporcional pela distância percorrida. É justo para o usuário, é justo para a empresa também. Isso pode acontecer e vai acontecer. Outra coisa, nós precisamos devolver o cobrador para dentro dos ônibus. Isso não é politicagem, isso não é promessa, isso é uma necessidade, por algumas questões. Primeiro que eu gero 400 empregos. Eu preciso de praticamente 400 cobradores e cobradoras
para poder suprir a necessidade da nossa estrutura de transporte público. Segundo, a gente precisa efetivamente acabar com esse monopólio da empresa. Se a Transitoral cumprir o contrato, ótimo, ela fica no nosso governo. Se não cumprir, ela vai ser retirada, vai deixar de prestar o serviço. Mas, Ayrton, é uma lenda, ninguém quebra esse contrato. Eu quebro. O Ayrton Cinto, prefeito, advogado, quebra sim, porque ela é uma prestadora de serviço e precisa prestar o serviço com decência, com honestidade, com justiça, em relação à eficiência, conforto e preço. E mais, nós vamos colocar efetivamente, isso é compromisso meu, as vans, transportes ou transporte alternativo. Pelo menos 30% da nossa rede de transporte público será servida por transporte alternativo. Por quê? Nos bairros mais distantes, onde o ônibus não entra, elas vão entrar, vão pegar a população, vão pegar o usuário, que vai ser tratado com conforto, vai sentado, pode pagar até menos, e ela vai levar para 4 terminais que nós vamos criar, 4 terminais de integração. E haverá realmente uma integração, que no governo anterior foi tentado e não conseguiu, esse governo prometeu e não conseguiu implantar. 4 terminais com banheiros decentes, coberturas decentes, conforto para o usuário. Sabe por quê? Porque é um serviço pago e muito, muito bem pago. R$ 2,60 é caríssimo para esse tipo de serviço que a gente tem. Então nós vamos reformular totalmente o sistema de transporte público no Guarujá, porque é possível, a começar pela execução correta do contrato. Não vai executar o contrato, a Transitoral sai e entra outra empresa. Nós temos um telespectador na linha. Boa noite, quem é? Alô? Boa noite. Abaixa a sua televisão, querida, por favor, um pouquinho. Quem fala? Alô? Boa noite, quem fala? Meu nome é Maria José. Não, Maria, a senhora precisa abaixar a sua televisão um pouquinho, senão a gente não vai conseguir lhe ouvir. Pode falar, por favor, seu nome? Maria? A pergunta é o seguinte, queria saber do Ayrton se está nos planos dele fazer uma cadeirinha para os idosos para passarem direto nos ônibus, sem sofrer um constrangimento do motorista olhar com cara feia e a gente dá um boa tarde, eles não respondem. Então era bom que, como existem em outras cidades, uma cadeirinha que a pessoa passa na roleta sozinha, sem depender de favor do motorista. Bacana. Obrigado, viu, Ayrton? Dona Maria, né? Maria. Dona Maria, excelente ideia. Boa noite para a senhora. Olha só, tá vendo como é bom? Eu já estou aprendendo, já vou trazer para o plano de governo alguma coisa. Tem que ter humildade, a gente não sabe tudo. Eu tinha essa ideia, viu, Dona Maria, em relação aos deficientes físicos. Porque é muito complicado em relação ao cartão. Mas já fica aí para os idosos também. Entendeu? Ao cartão eu já ia fazer isso. A gente até já está no plano de governo isso, nós vamos executar isso no nosso governo em relação ao deficiente físico, que eles passam algumas dificuldades, alguns constrangimentos, como a senhora, como idosa. E eu quero agradecer a senhora e quero dizer que essa sua ideia fará parte do nosso plano de governo. O idoso será identificado de forma diferenciada para que não passe nenhum tipo de constrangimento. E vai aí, um recado para os motoristas, não todos. Eu tenho 2 motoristas da Transitoral que são nossos candidatos a vereadores, para você ter uma ideia como a gente está próximo desse problema, dessa realidade. Mas não são todos, mas alguns, né, tem que tomar um puxãozinho de orelha assim para atender melhor, principalmente aí os senhores e as senhoras, né, os vovôs e as vovós, porque já contribuíram na vida bastante, ainda estão andando de ônibus, precisam ser respeitados. Mas de uma forma geral, o motorista é um guerreiro aqui na nossa cidade, porque tem que fazer o troco, ele tem que correr, ele tem que cumprir, porque não tem ônibus suficiente, não tem cobrador, ainda tem que descer quando tem um cadeirante, ele tem que colocar. Na verdade, o motorista de ônibus aqui no Guarujá, eles são guerreiros, são heróis, né? Mas aí, Dona Maria, muito obrigado pela dica, já ajudou a fazer parte do nosso plano de governo. Nós vamos para mais um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um
montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O Paulos Restaurante e Pizzaria do centro do Guarujá você já conhece. E agora eu quero te convidar a conhecer o Paulos aqui de Vicente de Carvalho, uma casa recém-inaugurada e com a mesma qualidade. Seja muito bem-vindo. Aqui, na hora do almoço, você vai encontrar das 11 às 4 horas da tarde o almoço por quilo, com variedade no buffet de saladas e também pratos quentes, inclusive sushi, frutos do mar e também churrasco. E depois das 16 horas, você tem os pratos à la carte e à noite a pizzaria com produtos de primeiríssima e forno a lenha. Além disso, também variedade nas sobremesas, com destaque para os sorvetes artesanais deliciosos, fabricação própria, sem gordura trans e inclusive em potes de 1 litro para você levar para casa. E tem também estacionamento próprio aqui em Vicente de Carvalho. Lá no centro do Guarujá, Rua Washington, número 627, telefone delivery 3384-1437 e aqui em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55, ao lado do Correio, delivery 3342-1169. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Estamos de volta para o último bloco do programa Frente a Frente de hoje, que entrevista o candidato a prefeito pelo PMN, o advogado Ayrton Cinto. Ayrton, infraestrutura é um problema sério em toda a cidade, né? A população reclama muito da falta de pavimentação, enfim, muito já foi feito, mas, enfim, isso é um problema muito complicado, né? Quais são as suas propostas para tentar dar uma solucionada nisso? Eu vejo com muita preocupação. Infraestrutura a gente engloba aí, devemos englobar uma visão ampla, né? Que vai desde o asfaltamento, mas um asfaltamento honesto, né? Decente, qualidade, né? De qualidade, que na primeira chuva, ou na primeira carreta, o primeiro caminhão que passar, ele vai abrir para se desfaça para ter que fazer de novo a obra. A gente tem que pensar muito sobre isso. Essa questão também da infraestrutura, a gente não pode perder de vista a movimentação de caminhões aqui na cidade. A gente tem um problema, olha, até uma vergonha que a gente vai de plano resolver isso. Esse problema está sendo minimizado, minimizado com essa ponte aí da perimetral para tirar os caminhões aí de cima ali da via férrea. Agora fica até uma dúvida, por que essa ponte não passou pela Rua do Adubo ali, passando por cima da Santos Dumont? Nós temos uma cidade que ela é emblemática, a nossa querida Guarujá, como uma cidade que um dos maiores problemas dela há anos é um cruzamento. E até hoje não houve um prefeito que sentou naquela cadeira, que olhou aquele problema e conseguiu resolver. Precisou o governo federal fazer perimetral e resolver pela metade. Ou seja, a gente precisa fazer com que pátios sejam criados, porque o caminhoneiro não quer isso de graça. O caminhoneiro talvez seja a categoria, uma das categorias que mais movimenta economicamente essa cidade. Vai até um abraço a todos os caminhoneiros, tem uma ligação especial com essa categoria. Minha avó, mãe da minha mãe, Dona Maria Bellini, foi caminhoneira, uma das primeiras do Brasil. É preciso que o caminhoneiro seja respeitado, tenha o seu pátio, para ele poder deixar a sua carreta, o seu caminhão e ir para casa, e aí sim ser respeitado mais ainda o morador, que não é obrigado a ter aquela carreta daquele tamanho, andando meia-noite ou ligando um motor de 8, 12 cilindros, à meia-noite, 1 hora da manhã, na porta da sua casa. Eu sou solidário ao morador, principalmente ali da Presidente Vargas, do Vila Áurea toda, o Progresso todo ali, da Oswaldo Cruz,
e toda a cidade onde as carretas passam. Mas o caminhoneiro passa, ele passa porque ele é obrigado a passar. E ele movimenta a economia. Então a infraestrutura passa por um olhar profissional, global, envolvendo também, por exemplo, o saneamento básico. Nós temos só no Itapema, debaixo da nossa terra, ali debaixo, 70 quilômetros, 70 mil metros de esgoto pronto, de coleta de esgoto pronto para poder coletar, ou seja, de rede pronta para poder coletar todo o esgoto, para poder tratar esse esgoto. Então a gente precisa incentivar, precisa cobrar mais sim da Sabesp, um olhar especial para o Guarujá, mas aí eu te falo, a Sabesp é uma empresa estadual, nós não temos deputado estadual. Então, difícil, né? É difícil. Então a infraestrutura passa, principalmente por uma outra questão, a habitacional. 31% da população, Wagner, do Guarujá e Vicente de Carvalho, mora em áreas onde é morro, ou é favela, ou não tem regularização fundiária. Ou seja, o cara não é dono da sua terra, é posse. 31% beira 100 mil pessoas. Nunca tivemos no Guarujá um secretário de habitação, ou se teve, eu não me lembro. Um secretário específico, eu acho que... sequer a secretaria. Então, não tem secretaria de habitação. Como que um governo atual, o ex-prefeito, os governos passados, com todo respeito, eu faço essa cobrança como munícipe, não criaram uma secretaria de habitação? No meu governo, o meu vice vai trabalhar. Porque tem uma moda aqui no Guarujá que nós vamos quebrar também, do vice brigar com o prefeito e ficar em casa recebendo 10 mil reais por mês. No meu não, o meu vice vai trabalhar. E se não trabalhar, não vai ficar do meu lado. O meu vice vai ser o secretário de habitação, porque ele vai desenvolver trabalhos envolvendo esse déficit habitacional que faz parte da infraestrutura. Porque se eu minimizo com as favelas, eu acabo ajudando todo esse problema de infraestrutura que envolve asfaltamento, esgoto, os caminhões. Então a cidade precisa de soluções do tamanho dos seus problemas. Para começar, o secretário de habitação. Nós temos mais um telespectador na linha. Boa noite, quem é? Boa noite, quem é? Oi, você pode abaixar um pouquinho sua televisão, querida, por favor? Senão interfere aqui no estúdio. Pois não, quem é? Kleber, eu não estou ouvindo a pessoa. Você pode aumentar um pouquinho meu retorno? Pode falar de novo, por favor? Oi, boa noite, é Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Pode fazer sua pergunta, por favor. Como cidadão de Guarujá, eu gostaria de ter uma posição do doutor. Qual das gestões, das últimas duas gestões agora de Faria e Antonieta, qual a gestão que ele considera menos pior? E assim, um ponto crítico que ele viu entre essas duas gestões, e assim, qual o projeto dele para melhorar esse ponto crítico que ele analisou? Ok, muito obrigado, viu, Márcia? Por favor. Boa pergunta, Márcia. Eu vou, com números, provar para você que a gestão atual ela foi praticamente idêntica à gestão anterior em relação às omissões às nossas necessidades. No governo anterior, tanto quanto no governo atual, nosso índice, nosso IDEB, que mede o índice de aproveitamento dos nossos alunos nas escolas públicas, foram os piores da Baixada Santista. Na área de segurança, os índices de homicídios, principalmente morte de jovens, tanto na gestão anterior quanto na gestão atual, foram os piores, se não o penúltimo ou o último da nossa região, da nossa região da Baixada Santista, das 9 cidades. O governo atual termina respondendo alguns processos no Tribunal de Contas, no Poder Judiciário e algumas representações do Ministério Público, idênticas a que o governo anterior respondeu, como, por exemplo, contratação irregular de locação de veículos, como, por exemplo, contratação irregular de escritórios de advocacia. Então, tanto na ilegalidade quanto nas omissões, são governos idênticos. E faço mais uma comparação. Em relação à saúde, por que o governo anterior, apesar de ter dinheiro e estrutura para isso, não construiu um hospital em nossa cidade? Por que o governo atual, tendo dinheiro e tendo estrutura, não construiu um hospital em nossa cidade? Por que o governo anterior, tendo estrutura e dinheiro, não construiu um pátio para os caminhões, assim como fez esse? Então, com esses dados, Márcia, eu digo a vocês, estendo isso aos telespectadores, que o governo da professora Antonieta e do senhor Farid Imad foram idênticos nas suas omissões, foram idênticos nos seus erros na condução da coisa pública. Haja visto os números que eu lhe passei. O principal é quando você abre a porta da sua janela, da sua casa e põe o pé na rua para ir trabalhar, para ir para o colégio. Eu pergunto a você, a sua cidade mudou nesses últimos anos? Nesses últimos 8 anos? Se não mudou nada, ou quase nada, é porque são governos idênticos. Nós temos mais um telespectador na linha. Boa noite, quem é?
Boa noite, eu me chamo Leandro. Tudo bem, Leandro? O advogado está à sua disposição. Boa noite, doutor Ayrton Cinto. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Eu sou motorista e, infelizmente, em 15 dias eu fui assaltado 2 vezes na Vila Edna pelo mesmo cara, no mesmo local e no mesmo horário, né? E eu gostaria de saber qual é o seu plano sobre questão de segurança para os motoristas, tanto de ônibus quanto de caminhão. Infelizmente isso aconteceu comigo. Eu queria saber o que pode acontecer, o que você pode ajudar a gente nesse respeito. E muito obrigado. Obrigado, querido. Leandro, é o seguinte, nosso plano de governo contempla a gente triplicar o número dos guardas municipais, armá-los, treiná-los, obviamente, capacitá-los para usar armamento de fogo, armas de fogo. Isso eu também não estou inventando, eu tenho como parâmetro a cidade de São Caetano do Sul, que é um sucesso esse tipo de procedimento. A gente vai passar de 300 para pelo menos 900 homens até o final do governo na rua, como guardas municipais, com armamento. Aquele guarda que quiser participar dessa capacitação, ele vai poder andar armado e vai passar essa sensação de segurança para a população. Segundo, eu quero quebrar esse paradigma, esse preconceito que o governo do estado tem com o Guarujá em relação à segurança. Porque Santos são 1000 homens da Polícia Militar e aqui nós temos 300 para o Guarujá. Aqui é um batalhão para Cubatão, Bertioga e Guarujá. Lá em Santos é um batalhão só para a cidade de Santos com 1000 homens. Então aqui no Guarujá sobram 300 homens. Quero deixar claro aqui o meu apoio e o reconhecimento aos policiais militares que cumprem no rigor da lei as suas obrigações, porque são verdadeiros heróis os policiais militares. Porque recebem um prolabore, meu amigo, saiba você, Leandro, de R$150 da prefeitura. Por exemplo, em Bertioga, que a periculosidade é muito menor, é de R$300 e ainda paga em dia. Aqui ainda atrasa. Eu vou cobrar insistentemente, vou bater na porta do governador de estado e vou sentar ali na porta dele se for preciso, para a gente aumentar o efetivo de policial militar aqui no Guarujá e nós vamos efetivamente, aí depende só da caneta do prefeito, aumentar o nosso efetivo da guarda. E aí a gente promover também com outras questões que valem a pena a gente estudar e aplicar, que é a iluminação. Iluminação tem tudo a ver com segurança. Nós vamos iluminar a cidade inteira a esse respeito. E com mais segurança na rua, com mais viaturas, tanto da Guarda Municipal e da Polícia Militar, a gente vai conseguir não só trazer sensação de segurança, mas efetiva segurança. E eu sou solidário, eu tenho um grande amigo que é motorista e foi assaltado 5 vezes na mesma linha, perto do ponto final aqui do Itapema. Eu sei que você está passando, eu sou solidário a você e nós vamos resolver esse problema para você. Nós chegamos ao final do nosso programa, o senhor tem 1 minuto, essa câmera é toda sua. Primeiro eu quero agradecer a Deus, Wagner, por estar aqui, é muito importante, sem ele nada a gente consegue realizar. Agradecer a você, Wagner Ramos, e parabenizar novamente por esse ato democrático de expor, no bom sentido, os candidatos e suas propostas para a população. E quero dizer diretamente a você, se você não está satisfeito com o governo atual, você não precisa obrigatoriamente votar no governo anterior. O Guarujá precisa mais. O governo anterior, o ex-prefeito, já foi reprovado pela maioria da população de forma emblemática em primeiro turno, com 18 partidos e uma esposa deputada à época. E a população disse não àquela forma de governo. Colocamos a prefeita e a prefeita não conseguiu, pelo menos pelo que mais a gente ouve na rua aí, representar os anseios da população. Então eu digo a você, o Guarujá tem opção. Eu não sou mais um nesse meio político ou nesse jogo político. Eu sou a solução para os problemas do Guarujá. Eu não sou perfeito. Vou aprender junto com vocês, vou ouvir vocês nos seus anseios referente aos seus problemas. A dona Maria acabou de me dar uma dica, vai fazer parte do programa de governo. Um prefeito tem que ser humilde e forte ao mesmo tempo. Precisa conhecer os problemas da cidade, sentir amor pela cidade e ter a certeza de que lá ele é empregado do povo durante 4 anos e não o rei da cidade e não o dono da cidade. É um simples cargo, uma responsabilidade enorme. Eu estou preparado junto com o PMN, junto com o PTDB e com os nossos vereadores para exercer essa responsabilidade muito grande que é devolver o brilho para essa pérola que é a nossa cidade. Muito obrigado e boa noite. Chegamos ao final de mais um programa Frente a Frente. Na semana que vem teremos mais um candidato a prefeito aqui do Guarujá participando do nosso programa, trazendo as suas propostas.
Quero agradecer a você, meu patrocinador. Sem vocês não seria possível estarmos aqui. Muito obrigado. Continue acessando o nosso site, programa frenteafrente.com.br. Lá você vai poder conferir essa entrevista e todas as demais que já passaram por aqui. Fiquem com Deus até a semana que vem. Tchau.